Boa tarde, irmãos. É um prazer estar aqui. Tengo que aprender portugués. Necesito aprender. Hermanos queridos, estoy aprendiendo muchísimo estos días. Una bendición estar aquí con ustedes. Soy miembro de la Junta Directiva Global de la Red de Miqueas. La Red Miqueas es un movimiento, es una red como Genas más global, mundial, que nació en 1999. La Red Miqueas integra a iglesias, movimientos, organizaciones cristianas, evangélicas, de todo el mundo. Y queremos compartir con ustedes esta plataforma mundial, global, para enriquecer nuestro trabajo, para compartir juntos lo que hacemos, para caminar juntos, especialmente en las iniciativas que requieren juntar brazos, sumar esfuerzos. Hace poco, varios de ustedes participaron en nuestra campaña Exposed contra la corrupción. Justamente ahora estuvimos en el seminario que organizó el grupo que trabaja en este tema y ha sido una bendición ver muchas iniciativas en ese campo. Siempre digo, nosotros necesitamos del mundo global para que nuestras campañas tengan impacto mundial, tengan impacto más grande. Pero también los otros del norte necesitan aprender mucho de nosotros. De eso se trata el emprendimiento de un movimiento, de una red global. Y entonces yo traigo el saludo de la Junta Directiva Global de Miqueas, de la Red Miqueas, a este encuentro de Renas, porque hay un aprecio enorme de lo que ustedes han hecho, de lo que siguen haciendo, y queremos seguir aprendiendo de Renas. Es una bendición poder contar con las organizaciones de Brasil, todas ustedes que pueden ser parte de este movimiento. Les invito a seguir integrándose a la Red Miqueas, a participar en ellas, a usar los recursos de la Red Miqueas. Pueden entrar a nuestra página web, al Facebook, solamente buscar Red Miqueas y pueden ver allí los recursos, formas de ser miembros de la Red Miqueas. Y la Red Miqueas es un movimiento abierto para todos. En segundo lugar, también soy parte de Paz y Esperanza, que muchos conocen, que tiene sede en Perú, que trabajamos en temas relacionados con derechos humanos. Somos una institución evangélica, hemos cooperado mucho con algunas instituciones de Brasil. Estuve participando el 2013 en Fortaleza. Tuvimos un lindo tiempo allí con una oficina sobre incidencia pública. Precisamente quiero, no sé si tienen para la cartilla, precisamente quiero anunciarles que gracias al apoyo de Renas, Tirfan, Visión Mundial, estamos a punto de publicar la cartilla en portugués. Será una bendición que ustedes puedan tener este material. Es una cartilla para cómo hacer una estrategia de advocacy, de incidencia pública desde la iglesia. Hay muchos manuales, hay muchas cartillas en el internet por todos lados. Esta es una cartilla que recoge la experiencia desde la iglesia para aprender, para hacer estrategias, campañas, iniciativas de incidencia pública en varios temas. Pronto estará publicada en portugués, el material inicial es en español y es el primer idioma fuera del español que estamos publicando gracias a ustedes. Una bendición poder compartir lo que tenemos y seguir aprendiendo de ustedes. Muchas gracias, hermanos.
Então, agradecer Rolando. Como ele disse, é a segunda vez que ele participa no Encontro Renas e participou conosco no Encontro de Filiadas. Você pode ainda conversar com ele, ele está conosco até hoje à noite, então, se você quiser saber um pouco mais sobre Rede Miqueias, e você também tem a oportunidade de entrar no site de Rede Miqueias e filiar a sua ONG, tá? Então, isso é bem importante. Sobre essa questão de incidência política, incidência pública, nós vamos ter uma oficina agora à tarde, que ainda temos vaga, do MJ Pop, é um programa ligado à Visão Mundial. Esse é um programa muito interessante, sendo realizado nesse assunto de incidências públicas e com jovens. Então, fica aí a dica, se você quiser trabalhar um pouquinho mais esse assunto. A outra oficina que ainda temos vagas é de projeto Arte e Educação em programas sociais. Então, se você não fez a sua opção, corre lá que temos ainda essas oportunidades. Agora eu queria chamar Elias Faur, da Aliança Cristã Evangélica Brasileira. O Elias faz parte do Conselho Gestor e Estratégico da Aliança, e ele vai falar um pouquinho para nós sobre o recurso que a Aliança está lançando, que é uma cartilha sobre igreja e políticas públicas. E aí, só dizer para vocês que Elias Faur é meu esposo. Ela estava doida para falar isso. Mas interessante, né? Que todo mundo falando sobre incidência pública. Por que será que a gente está falando tanto sobre incidência pública? Muito pouco tem se falado, a igreja fala muito pouco, porque a gente acha que isso não é nossa tarefa, não é tarefa da igreja. Mas quando a gente começa a enxergar a comunidade, a cidade, as pessoas, nós somos integrais. Vivemos no reino de Deus que está plantado na terra. Vivemos no reino de Deus que está plantado em Araçariguama, que está plantado em São Paulo, que está plantado em Fortaleza, que está plantado em Curitiba, que está plantado em todos os lugares do mundo. Então, faz parte, sim. A gente precisa acordar a igreja para essa questão de incidência pública. Você pode colocar, Cris? Já está aqui? Então, eu vou falar rapidinho sobre a cartilha que nós estamos lançando. Pode virar. Então, cartilha é um negócio rudimentar. Se você for ver qual é a definição de cartilha, no dicionário ela vai dizer: são caminhos rudimentares para ensinar. Isso aqui não é um guia, não é um livro, isso é um caminho suave. Para os mais antigos, vai lembrar da novíssima gramática do Domingos Pascoal Segala. Não é isso. É o caminho suave. E isso é o pontapé inicial. Então, essa é a capa da cartilha. Para dizer que essa cartilha foi desenvolvida junto com o pessoal de Renas também. Então, na Aliança, né, e falando um pouquinho da Aliança, depois você entra lá no nosso site, não posso deixar de falar disso, www.aliançaevangelica.org.br, você vai achar um monte de coisa muito legal lá, muito interessante. Então, criamos um departamento de incidência em políticas públicas e construímos essa cartilha, é a primeira em parceria de muitas delas. Roda um pouquinho. Então, por que publicar essa cartilha? 2 pontos principais. Primeiro, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, nós precisamos ensinar, e eu coloquei esse ensinar entre aspas, porque, na verdade, nós temos que encorajar, nós temos que acordar, nós temos que despertar, entendeu? O povo de Deus, à luz da palavra e como voz profética, e também com histórias de testemunho do seu servo, a levar a influência dos valores do reino à sociedade. Porque o que nós estamos trabalhando são os valores do reino, não são os valores da sociedade. Nós queremos colocar os valores do reino na sociedade, aproveitando os espaços democráticos da nossa nação. É por aí que a gente tem que caminhar quando a gente está falando de incidência em política pública. Senão, não é. Senão você vai fazer simplesmente um trabalho ou na sua igreja, ou na sua escola, ou a partir da sua casa, seja lá como for. E o segundo grande objetivo é contribuir para a formação de igrejas e organizações
sobre a inserção das mesmas nas políticas públicas locais. A gente precisa começar em Jerusalém, para depois ir para Samaria, Judeia e os confins da terra. Então, começar a aprender como é que eu mexo na cidade onde eu moro. O que eu posso fazer pela cidade onde eu moro? Como eu posso, né, incidir em políticas públicas na cidade onde eu moro, onde eu vivo, que é o lugar de maior probabilidade para você atuar. E aí, dando subsídio para esse público, igreja e organização. Tá? Então, o escopo da cartilha foi assim, são uma introdução e 3 capítulos, ela é muito fácil de ler, vocês vão ver. E o primeiro capítulo é Igreja e Políticas Públicas, sinalizando o reino de Deus na esfera política. E aqui você tem toda a base bíblico-teológica para o engajamento do cristão em políticas públicas, para mostrar que esta é uma tarefa do cristão, é uma tarefa da igreja também. Esse capítulo foi desenvolvido pelo Maurício Cunha. Próximo, Cris. Segundo capítulo, esse é um capítulo bastante técnico. Você vai ver como participar ativamente na formação e execução de políticas públicas. Então, vai dar algumas dicas a respeito de conselhos, quais são os caminhos que você pode utilizar para fazer incidência em políticas públicas, tá? Como é que eu posso acompanhar a execução de orçamento e tudo mais. Então, você depois dá uma olhadinha que é muito legal. Quem desenvolveu esse capítulo foi o Dr. Gustavo Góes, ele é assessor jurídico da Aliança Evangélica Brasileira. E o último capítulo foi escrito pelo nosso amigo Tércio, que é Princípios Orientadores da Nossa Participação. Então, esse capítulo, ele tem princípios e orientações para como você se engajar nessa questão de políticas públicas, né? Como não ser corporativista, por exemplo, não ter uma agenda política sobre questão e ter uma agenda política relacionada às questões do reino, e não daquelas simplesmente do seu interesse. Mas nós estamos olhando o reino de Deus. Nós não estamos olhando A ou B. É o reino de Deus. Segundo ponto é não se deixar levar pelos gestores, mantendo uma resistência e relacionamentos saudáveis com o Estado. Porque na hora que você começa a entrar na esfera pública, é muito fácil de você ser levado pelo fluxo. E aí, quando você vai acordar, você já está todo enroscado, engolido pelo sistema que a gente tem combatido veementemente. Próximo, Cris. O que aconteceu, Cris? Foi arrebatado o negócio? Está lá. Então, pode passar o próximo. Então, e a última coisa que é extremamente importante é como é que eu posso desenvolver cooperação com outros atores. Isso é um negócio extremamente importante, inclusive quando você fala de rede. Eu preciso ser complementar. Nós temos o hábito de querer perto da gente pessoas que pensam e agem como a gente, porque é mais fácil de lidar com essas pessoas. Mas a gente perde a construção do diferente, porque o diferente ele é complementar e evita, muitas vezes, de fazer você andar num caminho equivocado. Ele te faz pensar, às vezes ele é muito chato, às vezes ele é persistente, ele é crítico, ele fica te cutucando, mas a gente tem que andar junto, porque são nas diferenças que a gente acha colaboração. Bom, onde é que vai estar essa cartilha? Em todo o território nacional. Nossa ideia é a impressão de 20.000 unidades em papel. Ela vai estar disponível em arquivo PDF e também no Flipbook. Se você quiser anotar aquele link, http://online.flipbuilder.com/zxll/mdm/. Se você clicar, colocar esse link aí no teu telefone, no teu smartphone, você já vai encontrar a cartilha disponível. Ela já vai estar disponível e nós vamos distribuir para todos os parceiros da Aliança terem este link no seu site para quem quiser, tá bom? Se você visitar também o site da Aliança,
evangélica, aliançaevangelica.org.br, você vai encontrar lá, além da cartilha, vai encontrar várias outras interessantes publicações, inclusive você vai encontrar lá as 10 medidas contra a corrupção, que a gente teve aqui um fórum que falou sobre corrupção. Tá bom? Vamos dar uma passada rápida sobre a cartilha e encerramos. Só para vocês verem a carinha dela. Então, está aí um sumário. Pode ir passando, Cris, só para dar uma olhada. Introdução, capítulo 1. Isso. Então, tem todos os capítulos, está bem detalhado, ela está bem beabá mesmo, para ensinar como é que a gente pode iniciar um trabalho de incidência em políticas públicas a partir da igreja. A ideia é que a gente envolva a igreja de forma que ela possa atuar na comunidade e em políticas públicas. Tá bom? Acho que era isso aí. Muito obrigado. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a cartilha Redes Sociais de Renas. A Cris está colocando aí para nós. Então, enquanto ela coloca a apresentação, eu só vou lembrar da primeira edição. Tá? Então, quando você pegar uma amostra da sua cartilha, você vai ver que também ela está intitulada como Redes Sociais. Só que, quando nós olhamos isso aqui, redes sociais, e você está vendo lá a diferença já da segunda cartilha, é que nós tivemos que meio que explicar o que são, por que são importantes e como iniciar, como começar uma rede de compromisso social. Porque confunde, né? Você fala rede social, o que vem na sua cabeça? Aí tem um hashtag ali meio... E aí a pessoa fala, a Rena está trabalhando com redes sociais? Então, por causa disso, nós colocamos nessa versão uma explicação que é rede de compromisso social. Bom, aí nós temos logo na introdução, que é a próxima lâmina, percebemos que o espaço em rede favorece a diversidade. O Elias falou um pouquinho sobre isso. Pois é justamente respeitando as diferenças que encontramos soluções viáveis. Aprendemos ainda que rede, antes de tudo, são pessoas interagindo e gerando confiança, que inclusive proporcionam um ambiente de descanso e conforto entre amigos. Então, essa introdução que nós fizemos é a partir de uma caminhada de 12 anos trabalhando em rede. Eu gostei ontem quando eu ouvi do pastor Valdir, ele falando que ele gosta de Renas porque Renas se esforça para caminhar em rede. E nós sabemos que é um esforço grande, né? Quem nos ensinou um pouquinho sobre essa coisa de rede de descanso foi o Betão, que não está aqui conosco nesse encontro, talvez o primeiro encontro que ele não pôde estar presente. Mas ele trouxe esse conceito para nós. Gente, a rede é uma rede de trabalho, como nós estamos vendo aqui, é uma rede de pescaria, nós vamos trazer alimento, nós vamos trazer desenvolvimento, mas existe a rede de descanso. Você consegue descansar quando você interage com pessoas que você tem confiança, e a partir dessa confiança, então é um descanso. Quando nós temos um encontro como esse, nós sempre pensamos, é uma correria, e evento, e oficina, e plenária, mas a gente percebe que é gostoso o abraço. É gostoso, né? Luci, como é que você está lá em Salvador? Aí ela conta um pouquinho da vida dela. E aí, dessa forma, vai se tornando também muito gostoso para nós. Agora, nós temos também um salmo muito gostoso que está no próximo, Clis, talvez não esteja aí. Pode deixar na missão, pode deixar. O Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Então, para a gente conseguir viver em união, a gente precisa de esforço. Mas se você consegue fazer o esforço e consegue viver em união, ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Amém? E a nossa missão, ser uma ampla rede de relacionamentos.
Então, aí, o Gerhard, né? Gente, será que nós conseguimos fazer as coisas com relacionamento? Nós precisamos ter alguns processos, porque senão, como é que a gente entende tudo isso? E ele nos ajudou. Então, hoje, o que você entende por um grupo gestor de renas, um grupo coordenador, organizações filiadas, nós devemos também alguns processos. Quando nós temos as nossas reuniões, que sempre antecedem, né, os encontros nacionais, é porque nós estamos cumprindo uma agenda. E essa agenda é uma agenda de discussão, e não é porque nós concordamos, a gente põe no assunto ali, na nossa pauta, e começamos a discutir, cada um acha de um jeito, cada um acha diferente, e em algum momento nós vamos ter que concordar. Pode ser que eu não concordo, mas se a maioria concordou, então, como rede, em nome de rede, aí eu vou conviver com os irmãos se eu concordar com eles. Se eu não concordar com o grupo, então aí eu não tenho condição de caminhar com aquele grupo. Então, por isso, nós mantemos a nossa missão, e nós tivemos o nosso amigo da SESI, ele até nos questionou, ele deu uma luz, escuta, será que está na hora de rever a missão? 12 anos já trabalhando na Renas, vocês revisitaram a missão? Será que essa missão ainda condiz com a nossa realidade? Então, temos aí uma tarefa, quem sabe, num determinado momento, nós vamos também rever a nossa missão. Qual é a grande novidade dessa cartilha que diferencia da primeira? Um panorama bíblico, que é a próxima, para o trabalho em rede. Tivemos uma ajuda muito boa do pastor Clemir, porque ele nos alertou, escuta, gente, nós trabalhamos em rede, e esses princípios de rede, de cooperação conjunta, estão explícitas no Antigo Testamento, estão explícitas na Bíblia. Então, ele traz ali para nós um estudo, e você pode usar esse estudo para você entender melhor, para você poder produzir algo a mais em cima dessa reflexão que o pastor Clemir fez. A próxima é o pastor Aurivan, trabalhando em rede e o desafio da unidade da igreja. Nós somos parceiros da Aliança Evangélica e nós tivemos no encontro nacional, o pastor Aurivan falou com o público da Aliança sobre o desafio da unidade, mas aquilo pegou, e nós dissemos, gente, isso tem tudo a ver com Renas, então nós transcrevemos aquela fala, a contribuição do pastor Aurivan para essa cartilha. Depois nós entramos para entendendo os conceitos, aí para quem gosta, eu gosto muito. Eu lembro que no começo, né, Silvia, quando a gente falava o que o Itaker fala sobre rede, né, a gente já sabia lá o que ele falava sobre elos, sobre nós de redes. E dessa vez nós trouxemos outros, o Bruno Junqueira, o professor Bruno Junqueira, que é da NEATS PUC, ele inclusive teve numa palestra aqui no Encontro Renas, e nós colocamos alguns conceitos deles e outros conceitos mais recentes, mas isso aqui eu queria que a gente lesse esse parágrafo, porque você vai encontrar isso em negrito aqui na cartilha, e ele fala assim, que a Renas se identifica como uma rede de compromisso social, que, segundo Junqueira, são aquelas em que os parceiros mobilizam-se a partir da percepção compartilhada de uma situação ou problema. Esta situação ou problema rompe ou coloca em risco o equilíbrio da sociedade ou as perspectivas de seu desenvolvimento, e para cujo equacionamento não seja suficiente a ação isolada de organizações públicas e ou privadas. É enorme, a gente não vai lembrar isso tudo. Você tem que lembrar duas coisas. É uma rede de compromisso social. E a outra coisa, é insuficiente ter ações isoladas. É isso que a gente tem que saber. Por isso que a gente se junta em Renas. Porque se a gente conseguisse fazer e combater, enfrentar uma ação, só o Vale da Bênção vai e faz, ele resolve aquele problema, ótimo, eu ia fazer. Tem situações que a gente não consegue enfrentar sozinho, por isso a gente precisa dos outros, né? Então, basicamente, essas nossas novidades nessa segunda edição, e eu queria chamar agora essas pessoas que nos ajudaram na formulação da cartilha. Então, a Alessandra, pastor Aurivan não está aqui, pastor Clemir, eu, Débora, Gerhard, Gisele, a Grace, Jailma, Lissander, o Betão e a Tânia. Então, eu queria que vocês viessem aqui à frente, quero também chamar o Elias e
para que venha aqui. O Rolando já saiu? Vem aqui na frente, porque o nosso fotógrafo pediu para a gente ficar aqui, tem que ser no centro. Isso, aqui em cima. Rolando Pérez já saiu? Tá, então nós vamos aqui agradecer a Deus. Rolando, por favor. Agradecer a Deus por esse momento e pedir as bênçãos, né, de Deus sobre todos esses recursos que ouvimos, que vimos. Nós vamos oferecer 3 exemplares da cartilha para cada organização e cada ONG filiada a Renas. Se você não é uma ONG filiada a Renas, é uma oportunidade para você se filiar. Mas se você não tem uma possibilidade nesse momento, você pode chegar lá atrás, você pode levar uma cartilha. E nós teremos, não está ainda, mas teremos à disposição no site da Renas para você baixar o link, ok? Então, agora eu vou pedir para a Nuri vir aqui, orar por nós, orar por esse novo passo que a Renas está dando. Vamos orar? Pai, te agradecemos. Obrigada por essas pessoas, Senhor, que têm decidido trabalhar juntas. Obrigado porque, olhando para isso, Senhor, eu lembro do sacrifício de Jesus. E lembramos, Senhor, que o Senhor disse que o mundo nos conheceria o Senhor se nós fôssemos um. E obrigada, Senhor, por essa unidade, obrigada por esse trabalho em conjunto. Obrigada pela vida de cada pessoa que se disponibilizou. Obrigada pela vida de cada organização que esteve presente. Senhor, e sabemos que o Senhor esteve conosco até hoje e vai continuar conosco. Pedimos a Tua bênção, o Teu cuidado sobre cada um e que o Senhor continue caminhando conosco, nos fortalecendo, cuidando de nós, cuidando das nossas famílias e do nosso trabalho. Em nome de Jesus, amém. Obrigada a vocês. Enquanto eles descem,